Ok, então já comecei a gravar. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conversando um pouco. Essa semana eu consegui me organizar um pouquinho melhor, consegui preparar uns slides para a aula. Essa aula acho que vai ser razoavelmente curta, não vai ser muito longa. Eu vou fazer uma revisão da aula passada, do que a gente viu de radiação térmica, o que é o cálculo clássico. E, em seguida, eu quero mostrar, então, como que o Planck resolveu esse problema, introduzindo, então, o conceito de quantização de energia do campo eletromagnético, que depois vai ser passada não só para fótons, né, mas para partículas em geral, elétrons, etc. Na aula que vem de quarta-feira, eu quero fazer um resumo de outros efeitos que também não eram bem compreendidos na época e que são, então, explicados com a mesma ideia de Planck e que, então, solidifica esse conceito de quantização logo no começo do século passado. Então, muito bem. Então, vamos lembrar, então, um pouquinho da aula passada. Então, radiação térmica é a radiação emitida por corpos aquecidos. Então, aqui tem esse exemplo essa barra de metal aquecida, ela emite radiação, e essa radiação, se o corpo está em equilíbrio térmico, então, se todas as partes do corpo estão na mesma temperatura fixa, mantida constante, a emissão de radiação por esse corpo mais ou menos tem propriedades universais. Então, quanto de radiação é emitido em cada frequência do espectro luminoso é igual, né, para todo o material, independente da forma, da composição. Então, e essa forma tem uma característica bem conhecida, vou já mostrar uns gráficos para vocês, e a questão é como entender, né, essas propriedades. Então, deixa eu lembrar vocês, então, de como que a gente fez um modelo para tentar calcular o espectro de radiação térmica emitido por um corpo e por que ele está errado, né? O que tem de errado nele, por que ele não bate com o que é observado experimentalmente. Então, a ideia de que qualquer corpo emite igual permite que a gente faça um modelo simples para tentar entender essas propriedades. E quem fez esse primeiro modelo foi Rayleigh Jeans, no final do século XVIII, ainda XIX. E a ideia deles é o seguinte: a gente considera, em vez de considerar um corpo emitindo radiação para todo lado, eles consideraram uma cavidade, então um cubo de metal oco, onde a radiação ficaria contida ali dentro. Então, esse cubo, daí vem o nome corpo negro, né? Essa cavidade seria pintada de preto por fora para que ela não emitisse radiação, você contivesse a radiação dentro da cavidade, e para ver a radiação emitida, a gente faria um furinho na cavidade e veria como que essa radiação que está lá dentro sairia pelo furinho. Então, tem dois conceitos importantes, o conceito de radiância, esse R de Ni, que é energia por unidade de área, por unidade de tempo que o corpo emite, então é potência por unidade de área, no intervalo de frequências entre Ni e Ni mais dNi. E isso está associado com a densidade de energia eletromagnética dentro da cavidade, que é esse ρ de Ni. Então, ρ é quantidade de energia por unidade de volume. Então, e a relação entre eles é um fator C sobre 4. Então, vejam que isso aqui está dimensionalmente correto, né? Energia por unidade de volume, quando eu multiplico por espaço sobre tempo, energia por unidade de volume vira energia por unidade de área, e tem um T embaixo, então vira energia por unidade de área por unidade de tempo, que são as unidades do R. E é mais fácil calcular o ρ do que calcular o R diretamente. Então, como é que foi feito esse cálculo do ρ, né? A densidade de energia eletromagnética dentro da cavidade, que são essas ondinhas aqui. Então, a ideia deles é contar
quantas ondas eletromagnéticas podem existir entre a frequência Ni e Ni mais Dni, que é esse N de Ni e Dni, multiplica por 2 para dar conta das duas polarizações independentes da onda eletromagnética. Então, isso aqui seria o número total de ondas, vezes a energia média de cada onda dividido pelo volume. Certo? Então, nós fizemos esse cálculo na aula passada. Eu vou rever ele aqui para vocês. Então, qual que é a ideia? Né? Eu tenho que resolver as equações de Maxwell dentro da cavidade, e como é uma cavidade metálica, existem certas condições de contorno que têm que ser satisfeitas. Então, essas condições de contorno são muito parecidas, né, assim, qualitativamente, com o problema de uma corda fixa nos extremos, né, onde você só pode ter modos estacionários desse tipo. Né? Ou você tem meio comprimento de onda, né, que é esse n igual a 1, ou n igual a 2, ou n igual a 3, a corda tem que estar presa nas pontas, ela tem que se anular, a amplitude da oscilação tem que se anular na ponta. No caso do campo eletromagnético é um pouquinho mais complicado, a gente tem que satisfazer a equação de onda, que é essa daqui, e as condições de contorno são que as componentes do campo paralelas a cada parede têm que se anular. Então, a solução desse problema, né, quais são os valores de campo componentes x, y, z, que satisfaz a equação de onda e que se anula em cada tampa da parede, são essas daqui. Então, lembrem que, só para a gente recordar, né, se a gente pegar a componente, a tampa da caixa que está embaixo, né, em z igual a 0, então, o que acontece em z igual a 0 é que as componentes x e y têm que se anular para que não haja correntes. Então, se você olha as componentes x e y, calcula em z igual a 0, o seno se anula e isso é satisfeito. E como isso também tem que se anular em z igual a A, que é a outra tampa da parede, o seno tem que ter essa forma discreta, né, para que em z igual a A a gente tenha seno de mπ e a coisa funciona. E isso vale em qualquer das paredes da caixa. Então, essa aqui é a solução geral. Se vocês substituem isso aqui na equação de onda, vocês veem que pega a componente x, por exemplo. Então, a gente vai fazer o Laplaciano de ex, vai ter que derivar 2 vezes em relação a x, somar com 2 vezes em relação a y, somar com 2 vezes em relação a z. Então, a cada derivada segunda, o cosseno volta a ser cosseno, só que tem um sinal de menos, e cai esse fator multiplicando a coordenada. Né? Então, D vai 2 vezes em relação a x, vai cair L2π2 sobre A2 e o cosseno vai virar menos cosseno. Então, se você substituir isso aqui, o que vai acontecer é que você vai chegar numa relação desse tipo. Né? Isso aqui vem das derivadas do Laplaciano em relação a x, y e z, e essa aqui vem da derivada em relação ao tempo. Né? Como tem um c quadrado aqui, o c aparece também. Então, a gente vê que nem todas as ondas são possíveis aqui dentro, só ondas onde esses coeficientes L e NM são inteiros, e a gente pode, então, contar quantas ondas existem numa casquinha entre Ni e Ni mais Dni, contando primeiro quantas ondas cabem ao todo, né, nesse plano de inteiros, x, nx, aqui está nx, ny e z, que é o meu L e NM. Então, você discretiza isso aqui e conta quantos pontos cabem nesse volume. Então, isso aqui seria o total de pontos. Isso como é uma esfera, né, um pedaço de esfera, isso vai com raio ao cubo, então iria com Ni ao cubo, mas como a gente quer só o número de níveis, uma casquinha entre Ni e Ni mais Ni, você deriva e acaba achando essa expressão que vai com Ni ao quadrado. Então, a gente fez esse cálculo na aula passada, e eu realmente sugiro que vocês verifiquem tudo isso, né? Joguem isso aqui na equação, vejam que isso aqui está correto, e que, né, entendam exatamente o que a gente está contando aqui dentro. Então, beleza. Então, o número de níveis que cabem ali, a gente conta, eles vão com Ni ao quadrado. Então, a gente tem um pedaço... eu não sei porque o meu... aqui não funciona. Aqui.
Então, ele tem um pedaço aqui da expressão, falta calcular o E médio. Então, o E médio a gente usa equilíbrio térmico, né? Você diz que a energia a probabilidade de que uma onda tenha energia E é proporcional ao fator de Boltzmann, exponencial de menos E sobre kT, K é a constante de Boltzmann. Então, se essa é a probabilidade da energia da onda CE, a energia média, então é E vezes a probabilidade normalizada. Então, a gente faz essa integral de baixo, ela dá kT, então fica aqui, a gente pode se livrar dessa integral de baixo, que ela é simples, e escreveu a expressão nessa forma. Então, se a gente quiser interpretar, esse E a menos kT sobre kT é a probabilidade já normalizada da onda ter energia E. Isso aqui é energia média. A gente faz essa conta e dá kT, certo? Então, está aqui o gráfico da probabilidade, então uma exponencial. E o que está desenhado aqui é o gráfico dessa função que está sendo integrada. E a menos E sobre KT. Ela tem essa cara aqui. Ó. Quando E vai a zero, isso aqui vai a zero. Quando E é muito grande, a exponencial domina e também vai a zero. E tem um máximo aqui em cima. O ponto de máximo dessa expressão é kT e a área da curva também é kT. Certo? As duas coisas são kT. Então, aqui onde a energia, onde a probabilidade é máxima é kT, e isso coincide com a área debaixo da curva. Então, tendo esse ingrediente da energia média, a gente joga ali na expressão da radiância. Então, eu já coloquei aqui o C sobre 4, que vinha do ρ, né? Isso aqui já está tudo junto. Então, estou pegando C sobre 4. Então, você vê que aparece um C aqui em cima. Esse fator 4 mata esse 2, fica um 2 aqui embaixo. Vou multiplicar pelo N e pela energia média. O N está aqui, a energia média está aqui. Você coloca tudo junto e dá essa expressão, então, que depende do kT e de N ao quadrado. Então, essa é a forma da curva. Vai com N ao quadrado. E esse é o resultado experimental. Então, a coisa não funciona e a gente tem que corrigir isso daqui. Alguma pergunta em relação a esse cálculo clássico? Alguma coisa que ficou confusa? Ok. Então, novamente, né, eu realmente recomendo vocês refazerem passo a passo essas contas todas, porque tem sutilezas aí que a gente só percebe quando põe a mão na massa. Tem uma pergunta aqui. A emissão de radiação inicia a partir de determinada temperatura? Não. A emissão de radiação ela sempre ocorre a qualquer temperatura finita medida em Kelvin. O que acontece é que a potência total emitida, né, se a gente integrar o R de μ em todas as frequências, né, calcular a área debaixo dessa curva, essa potência total emitida ela vai crescer a quarta. Então, se a temperatura é muito baixa, essa emissão é muito pequena, né, e até é difícil de detectar. No entanto, vocês já devem ter ouvido falar isso, que essa radiação de fundo, radiação cósmica de fundo, que é um remanescente aí do Big Bang, ela tem um espectro de radiação que é um espectro térmico. Então, se você mede essa radiação de fundo em função das frequências, você obtém uma curva, que é uma curva de corpo negro, é uma curva que cai exatamente nessa fórmula que a gente vai deduzir agora, a fórmula correta, e a temperatura associada é 3 Kelvin, uma coisa assim. Então, é uma radiação bem fria, mas que é possível medir. Inclusive, tem várias coisas interessantes aí, embora essas medidas experimentais elas caiam muito bem em cima da curva teórica, existem pequenas flutuações, pequenas diferenças, às quais a gente associa pequenas não uniformidades na distribuição de
no equilíbrio térmico do universo. Então, o equilíbrio térmico não é perfeito, então tem regiões um pouco mais densas, regiões um pouco menos densas, que tem a ver com a distribuição não homogênea de matéria, galáxias, etc. Mas, de fato, funciona. Então, a radiação de fundo é uma radiação térmica, a 3 Kelvin, e o Sol também é um corpo negro. Né? A superfície do Sol é mantida a uma temperatura razoavelmente constante. Se você mede a emissão do Sol, você também consegue uma curva de corpo negro. Tem uma outra pergunta. Por que as condições de contorno exigem que E igual a zero nas paredes e não E igual a constante ou uma função qualquer? Tá. Então, a ideia é a seguinte. Quando eu tenho uma cavidade metálica em equilíbrio, ela não pode ter correntes. Se você tem uma coisa que tem corrente elétrica, isso não está em equilíbrio. Então, a ideia é que os elétrons na parede da caixa eles vão se organizar de tal forma que as correntes parem. Né? Você não consegue pegar um cubo metálico isolado e deixar ele com correntes elétricas. Né? Os elétrons se repelem e se rearranjam de tal forma que as correntes se anulam. Então, se você tem uma parede, por exemplo, que é o fundo da caixa, né, em Z igual a zero. Então, se você tivesse componentes dos campos elétricos tangentes a essa parede, então você teria forças sobre os elétrons e isso geraria correntes. Então, isso não acontece no equilíbrio, essas correntes se anulam portanto, os campos elétricos paralelos em cada parede se anulam. O campo elétrico perpendicular à parede não tem problema nenhum. Ele pode ter o valor que ele quiser, porque isso não afeta o movimento. Para o campo magnético, ao contrário. O campo magnético perpendicular à parede gera correntes, né, no plano ortogonal ao campo magnético. Mas tem um campo magnético, os elétrons começam a rodar no plano perpendicular. Então, se você pegar aquelas expressões do campo elétrico que a gente calculou, jogar nas equações de Maxwell para calcular o campo magnético, você vai ver que os campos magnéticos que vai sair dali automaticamente vão satisfazer as condições de contorno de componente perpendicular a cada parede igual a zero. Tá? Então, essas são as condições de contorno apropriadas ali. Naquelas notas de aula manuscritas, tem um pouco mais de detalhe das contas, então, embora esteja meio... aquilo eu faço mais para eu mesmo, né, para eu conseguir dar aula, mas acho que talvez ajude também a dar uma olhadinha lá. Como que chega na equação de onda, como que usa as equações do divergente para ver que o vetor de onda é perpendicular ao E e ao B, tem detalhes interessantes ali. Mais alguma outra pergunta? Fiquem à vontade, porque nós temos tempo. Eu preparei uma aula curta. Essa aula é bastante importante porque a gente vai introduzir esse conceito de quantização, mas ela não vai ser muito longa, não. Então, vocês podem ficar à vontade para interromper quando vocês quiserem. Inclusive para detalhes de conta. Se tiver algum detalhe, alguma coisa que está confusa, a gente tenta aqui, nem que seja falando, tentar resolver. Muito bem. Então, deixa eu seguir. Tá aqui. Então, novamente, aqui um gráfico aqui das curvas. Na verdade, isso aqui é teórico, mas as curvas experimentais batem muito bem com isso aqui, só mostrando que, conforme a temperatura do corpo aumenta, então a forma da curva é sempre a mesma, mas você desloca o ponto de máximo para a direita, então a frequência onde a emissão é máxima aumenta com a temperatura, a quantidade de energia, a área debaixo da curva também aumenta, e aumenta com T a quarta. Para o Sol, se vocês virem, eu devia ter feito uma figura dessa, a curva de emissão, o máximo da emissão no Sol está no espectro visível. Né? Porque é uma coincidência? Não é uma coincidência, o Sol emite do jeito que ele quer, mas a vida na Terra se adapta, né? O desenvolvimento, a evolução dos olhos se adapta para pegar o que tem de mais disponível, que é o pico da radiação emitida pelo Sol. Então, a radiação visível, o que nós conseguimos ver, é onde está exatamente o pico da radiação solar. Muito bem. Só um detalhe técnico aqui.
Eu tenho escrito sempre a radiação, a radiância, a densidade de energia em termos da frequência da radiação. A gente pode escrever isso também em termos do comprimento de onda, em vez de escrever em termos da frequência. E muitos livros, o próprio Iceberg, eu acho que o Crane também, prefere escrever em termos de lambda em vez de ni. Tanto faz, né? Então, deixa eu só mostrar aqui que a cara da expressão muda um pouco. Então, qual é a relação de frequência com comprimento de onda? Então, para a luz, a relação é ni igual a c sobre lambda. Então, se a gente calcular... Então, eu estou escrevendo aqui com cuidado R de ni, dni. Então, a quantidade de energia emitida nesse intervalo de frequência. Então, eu vou manter o dni nessa expressão, é muito importante. Então, imagina que se eu integrar dos dois lados essa expressão, se eu tivesse com a expressão correta, a integral dessa expressão daria a área debaixo da curva. Aqui não vai dar porque essa expressão está errada, né? Isso está subindo com i ao quadrado, a integral disso vai para infinito. Mas, então, se eu fizer ni igual a c sobre lambda, o dni vai dar menos c sobre lambda 2 de lambda. Então, notem que tem um sinal de menos aqui, porque se eu aumento o ni, eu diminuo o lambda. Tá? Então, um dni, que eu vou de ni para ni mais dni, eu vou de lambda para lambda menos de lambda. Né? Aumentar ni é diminuir o lambda, por causa dessa relação. Então, escrevendo essa expressão em termos de lambda, então substituo esse ni aqui, ele vai dar um C2 sobre lambda 2, mas do dni vem um outro lambda 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre lambda quarta. Certo? E esse tanto aqui, esquecendo o sinal de menos, é o que a gente chama de R de lambda. Você sabe, o que aconteceu com o sinal de menos? Aí você, né, sumiu com ele? Não é. Né? Então, como é que a gente tem que pensar nisso aqui? Se eu integrasse isso aqui de zero a infinito, eu vou integrar em lambda também. Só que em lambda, quando ni é zero, lambda é infinito. Quando ni é infinito, lambda é igual a zero. Então, a integral aqui de zero a infinito vai se traduzir numa integral de infinito a zero. Então, se eu trocar os limites da integral, eu me livro desse sinal de menos, a integral fica de zero a infinito em lambda, e, de fato, essa quantidade com sinal positivo é a radiação emitida por unidade de área, por unidade de tempo, entre lambda e lambda mais d lambda. Tá? Então, esse ni quadrado se transforma num lambda quarta, basicamente, quando a gente muda de ni para lambda. Então, é importante, né, o outro pedaço do lambda vem do dni. Mas, de qualquer forma, essa expressão aqui também está errada, certo? Isso aqui não é a expressão correta. A expressão correta a gente vai deduzir agora. Essa aqui é uma expressão que diverge. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos tentar ver, só um segundo aqui, como que o Planck fez para corrigir essa expressão e chegar na expressão correta. Então, a ideia é a seguinte. O que o Planck pensou é que, quando a gente faz o cálculo da energia média por modo eletromagnético, a gente faz essa integral. Né? Existe uma probabilidade do modo eletromagnético ter energia E, que é a distribuição de Boltzmann, e a gente faz a integral, a distribuição de Boltzmann, que é esse pedaço aqui, e a gente faz a integral dessa função, né? Integral de E, probabilidade de ter energia E, dE. Então, é a integral dessa curva, que eu tinha mostrado antes. Então, isso aqui é exatamente do que eu estou falando. É aqui, né? É esse cálculo que nós estamos vendo. Então, a energia média é a integral de E vezes a probabilidade de eu ter energia E, essa probabilidade já normalizada com KT. Muito bem. E se a gente faz essa integral da KT, que é a energia média. O que o Planck notou é o seguinte, imagina que esse E que está aqui, quando a gente faz a integral, ele pode ser qualquer coisa, ele é contínuo, né? A gente faz a integral de zero a infinito. Então, ele está dizendo que as ondas eletromagnéticas podem ter qualquer energia. Certo? A gente pode ter ideia de que, como a gente escreveu o campo eletromagnético
nessa forma, dependendo de números inteiros, isso aqui já é uma quantização. Tá? Porque L e Nm só podem ser inteiros. Isso aqui não é uma quantização. Isso aqui é condição de contorno. De certa forma, é uma quantização, mas não é disso que a gente está falando. Isso aqui vem das condições de contorno. O importante é que a energia dessas ondas, né, a energia do campo eletromagnético, ela tem a ver com o quadrado da amplitude da onda. E a amplitude da onda, que são esses EX0, Y0 e Z0, e pode ser qualquer coisa. Pode ser um número contínuo entre zero e infinito. Tá? Então, a energia da onda não está quantizada. Ela é qualquer coisa, e é por isso que a gente faz a integral. Tá? Então, o que o Planck pensou é que, quando a gente faz a integral, imagina agora que a energia não é qualquer, que ela é quantizada. Eu só posso ter algumas energias discretas para o modo eletromagnético. Então, nesse caso, eu estaria substituindo a soma por uma integral sobre esses possíveis valores de energia. Certo? Então, como é que... Vamos pensar nessa aproximação. Vamos pensar que isso aqui é uma aproximação, né? Que, de fato, as energias são contínuas, mas eu vou aproximar a integral por uma soma, que é o que a gente faz muitas vezes. Então, quando que a soma é igual à integral? Ela vai ser igual quando o ΔE, né, da soma é muito pequenininho. Então, no limite onde esse ΔE vai para zero, a soma se transforma numa integral. Agora, o que acontece se eu olhar para essa expressão da soma discreta e pensar que ΔE não é pequeno? ΔE é uma coisa que eu vou escolher ao meu bel prazer. Então, nesse caso, obviamente, a soma não vai ficar mais igual à integral, vai dar um resultado diferente, certo? Então, aqui tem uma figurinha meio mal feita que eu fiz à mão e escaneei, mas mostrando esse efeito. Então, lembra aqui da curva. O máximo da curva está em E igual a KT e a área da curva também é KT. Então, se eu escolher um ΔE muito menor do que KT, um ΔE pequenininho, e substituir a soma por a integral por uma soma desses retangulinhos aqui, ela vai aproximar muito bem a integral, certo? Então, o retangulinho é pequenininho, a soma dos retangulinhos vai ser muito parecida com a área da curva, e eu vou continuar obtendo algo muito perto de KT. Agora, daqui a pouco já vão cortar o nosso tempo e a gente entra de novo quando isso acontecer, ok? Então, só um aviso. Eu descobri que tem um Zoom institucional. Nós temos ainda 9 minutos, mas existe um Zoom institucional que não corta o tempo. O problema é que tem um número de licenças pequeno para ele. Eu vou tentar, para a aula de quarta-feira, vou tentar agendar essa aula pelo Zoom institucional, e aí vai ser um outro código. Eu vou passar para vocês por e-mail, aí provavelmente esse problema de tempo acaba. Mas eu passo essas informações por e-mail mais tarde. Professor, Diga. você está gravando essa aula? Estou gravando, sim, está gravando. Ah. Quando interromper o tempo, a gravação para, mas aí eu começo de novo, né? Vai ficar filmes separados, mas está gravando. Assim que terminar, eu já ponho tudo isso aqui na página, inclusive os slides. Então, vamos voltar aqui. Ó. Então, ΔE é muito pequenininho, eu aproximo a integral bem. Se eu fizer um ΔE maior, da ordem de KT, então você vê, KT é essa distância ao pico. Se eu fizer um ΔE da ordem de KT, eu começo a ter resultados que são estranhos, né? Que vão ficar muito longe da integral. E dá para mostrar, e a gente vai fazer a conta direitinho disso aqui, que conforme o ΔE aumenta, a soma fica sempre menor do que KT. Quanto maior o ΔE que eu uso, aqui tem um ΔE gigante aqui, o meu desenho provavelmente está muito ruim, mas a gente vai calcular, e a gente vai mostrar que quanto maior o ΔE que eu faço, e eu tento aproximar a integral por soma, menor o meu resultado fica. Então, se eu usar um ΔE muito grandão, a minha energia média vai dar muito pequena.
enquanto se eu usar um ΔI pequenininho, a minha energia média se aproxima de kT. Tá? Então, olha só qual que é a ideia. Então, dado isso aqui, então, novamente, meu desenho está ruim, não dá para ver, né? Dá para dar a impressão que a área do retângulo é maior que a área da curva, mas isso é o meu desenho que está ruim. Então, o Planck pensou o seguinte: nós queremos E igual a kT quando ni é pequeno. Porque para ni pequeno, o cálculo clássico está ok. Né? Ele bate bem com a curva para ni pequeno. O problema é que quando o ni é grande, ele dá errado. Então, quando o ni é grande, eu gostaria que essa energia média fosse para zero. Aí eu mato a curva para frequências grandes. Eu deixo ela ser correta para ni pequeno, mas eu quero matar aquela curva quando o ni é grande. Então, ele fez a seguinte hipótese. As energias das ondas eletromagnéticas elas são quantizadas. Então, não pode ter qualquer energia. Então, aquela integral não pode ser feita, a gente tem que usar soma de verdade. Segundo, o quantum de energia, né, de cada onda vai depender da sua frequência. A gente quer fazer um ajuste dependendo da frequência. Então, a gente vai pensar que cada onda com uma certa frequência só pode ter energia proporcional à sua frequência. Então, essa constante de proporcionalidade é H. Então, dada uma frequência, a energia da onda pode ser HNi, 2HNi, 3HNi, ou de forma genérica, NHNi. Então, dada uma frequência, existe um quantum de energia que é proporcional a essa frequência. Então, se a frequência é baixa, esse quantum é pequenininho. Se a frequência é alta, esse quantum é grandão. Tá? Então, seguindo aquela ideia de que a soma vai ficar pequena se o ΔE é grande. Então, a gente quantiza as energias, ou seja, a gente está quantizando a amplitude das ondas eletromagnéticas. Então, não só elas têm que satisfazer condições de contorno nas paredes, mas a amplitude da onda não pode ser qualquer coisa. Ela pode ser de um certo tamanho, ou 2 vezes aquilo, ou 3 vezes aquilo, não pode ter nada no meio. Tá? Então, a energia de uma certa onda com frequência Ni é da forma NHNi. Deixa eu só se tem uma pergunta que eu não tinha visto. O F de E está sempre avaliado no ponto médio do intervalo. Correto, corretíssimo. E é por isso que o meu desenho está errado. Deixa eu voltar aqui. Então, se esse é o meu intervalo, eu pego o ponto médio e eu avalio a curva no ponto médio, né? Por isso que isso aqui está dessa altura, e faço a área desse retângulo. Aqui, o ponto médio está aqui, então eu pego esse valor e assim por diante. Quando o ΔE ficar grande, olha só, vamos ver se eu consigo explicar por que isso aqui vai a zero de um pouquinho melhor. Então, eu peguei um retângulo bem grandão, então isso aqui é o meu ΔE, o ponto médio está aqui, então aqui está a altura onde eu vou avaliar a curva. Então, a área do retângulo fica essa área completa. Imagina que esse retângulo é bem maior. Tá? Imagina que esse retângulo vem até aqui a ponta do eixo. Então, agora o ponto médio vai estar aqui, ó, pequenininho. Se o retângulo ficar maior ainda, como essa curva cai exponencialmente rápida, conforme eu aumento o tamanho do intervalo, o ponto onde eu avalio a curva, né, o ponto médio do retângulo, cai muito rapidamente. E aí a área desse retângulo fica muito pequena e vai a zero. Tá? A gente vai fazer, de fato, essa conta. E a gente vai ver exatamente como ela vai a zero. Tá um pouco mais claro? Ok, beleza. A gente vai mostrar isso aqui fazendo a soma de verdade, acho que aí vai ficar mais evidente. Na figura é realmente difícil de fazer. Então, está aqui, ó. Então, qual que é a ideia? A ideia é que nós vamos calcular a energia média da onda com essa ideia de quantização. Então, sai fora a integral, entre as somas. Tá? Então, deixa eu voltar para trás. Isso tudo aqui, ó, eu vou voltar para esse ponto, certo? E vou discretizar tudo, né?
todas essas integrais vão virar somas, e essas somas vão depender da frequência da onda. Então, está aqui, ó. Qual que vai ser a energia média de uma onda que tem frequência Ni? Então, eu vou, em vez de integrar, eu vou somar sobre todas as energias possíveis, e essas energias são 0, HNi, 2HNi, 3HNi, e a probabilidade, então essas são as energias possíveis, a probabilidade de eu ter uma certa energia é E a menos energia sobre KT, então NHNi sobre KT, o sinal de menos colou aqui na barra, e vou normalizar para que a probabilidade fique normalizada. Então, eu divido pela soma de 0 até infinito de E a menos E sobre KT. Certo? Eu vou multiplicar e dividir por KT essa energia aqui. Então, eu vou colocar um KT para fora e um KT para dentro, porque aí todas as dependências dessa soma ficam na forma NHNi sobre KT. Certo? NHNi sobre KT, NHNi sobre KT, NHNi sobre KT. Eu vou interromper a aula agora, que nós temos menos de 1 minuto, tá? Então vou matar essa apresentação agora e eu já entro de novo para a gente continuar, ok? Deixa eu parar aqui. Ok, então estamos gravando novamente. Então, eu vou recalcular a energia média de cada onda com essa hipótese de que, primeiro, eu estou em equilíbrio térmico, então eu vou supor a distribuição de Boltzmann, que é a probabilidade de eu ter uma certa energia E a menos E sobre KT, devidamente normalizado, e, portanto, a energia média é energia vezes probabilidade. Então, está aqui, multipliquei e dividi por KT e ficamos com esse formato. Então, agora é fazer a conta. Então, nós vamos fazer essas somas, tanto a soma de cima quanto a soma de baixo, ver o que dá, e aí a gente vai ver que, você vê, o ΔE, né, que é o passo em energia, é HNi. Então, nós vamos ver que, de fato, eu podia até ter multiplicado em cima e embaixo pelo passo, né, por HNi, que seria o ΔE, mas esse passo cancela em cima e embaixo, não tem necessidade. Então, vamos fazer a conta e ver o resultado que dá. Vamos lá. Então, está aqui. Então, a álgebra é a seguinte, tem um truque para fazer essa conta de uma maneira mais fácil, que é assim, nós vamos definir uma função d de alfa, que é a soma, é praticamente o que está no denominador daquela expressão anterior, só que com alfa a mais. Até que meu mouse desapareceu. Bom, enfim, espero que daqui a pouco... apareceu de novo, está aqui. Então, eu coloco um alfa aqui e vou fazer essa soma. Se eu calcular esse D em alfa igual a 1, se eu colocar alfa igual a 1, então eu vou ter o denominador. Tá aqui embaixo. Ó. D de 1 é o denominador. Por isso que eu estou chamando de D. Então, o que é essa soma? Isso aqui é uma soma de uma progressão geométrica, certo? Então, é 0 mais E a menos HNi alfa sobre KT, mais E a menos 2HNi alfa sobre KT, etc. É uma progressão geométrica, e a gente sabe fazer essa conta, certo? É 1 sobre 1 menos a razão. Então, 1 sobre 1 menos a razão, que é HNi alfa sobre KT. Né? A gente pode pensar nessa exponencial como sendo E a menos HNi alfa sobre KT, tudo isso elevado a N. Né? Então, a gente enxerga essa progressão geométrica e está aqui a soma. Então, o denominador que a gente está querendo calcular é simplesmente essa função calculada em alfa igual a 1. Então, o denominador... Opa, ficou o alfa aqui. Esse alfa tinha que sair. Deixa eu corrigir isso. Bom, desculpa, eu corrijo depois, senão eu vou interromper a apresentação.
Então, eu vou calcular em 1. Então, imagine que esse alfa aqui é 1. Eu vou corrigir depois quando eu colocar isso na página. Então, ficaria 1 sobre 1 menos e elevado a menos Hni sobre Kt. Muito bem. Como é que eu calculo o numerador? Então, o numerador tem um truque, que é o seguinte. Se eu derivar essa expressão d de alfa em relação a alfa, então, olha só essa definição aqui. Se eu derivo em relação a alfa, eu mantenho a exponencial e cai todo esse fator aqui, ó. Menos Nhni sobre Kt vai cair aqui na frente. E isso é quase que o numerador que eu tenho aqui na transparência anterior. O numerador é mais, certo? Nhni sobre Kt e a menos Hni sobre Kt. Então, se eu derivo em relação a alfa, troco o sinal e multiplico por Kt, eu tenho exatamente o numerador. Né? Vamos ver. Vou derivar, vai cair um sinal de menos, mata o sinal de menos. Esse Kt é o Kt que está aqui na frente. Então, eu já coloquei ele aqui. E quando eu derivo, então, já esquecendo o sinal de menos, cai Nhni sobre Kt, que é esse fator que está aqui. Tá? Então, o truque aqui é definir essa função, porque a partir dela, ela é tipo de uma função geratriz que a gente chama. Né? Eu posso fazer derivadas dessa função e calcular outras somas que são também úteis. Então, se o numerador é menos Kt, deixa eu só um segundo aqui, deixa eu abrir. Menos Kt d de alfa de d igual a alfa, e aí, obviamente, eu tenho que calcular em alfa igual a 1. Né? Todas aquelas expressões não tem alfa, o alfa é 1 ali. Então, aqui, ó, como d de alfa eu posso calcular dessa forma, eu simplesmente derivo e multiplico por menos Kt. Então, vamos derivar essa expressão aqui em relação a alfa. Então, é 1 sobre alguma coisa. Então, eu fico menos 1 sobre isso ao quadrado. Então, o menos matou esse menos e o quadrado já está aqui. Vezes a derivada do que está aqui embaixo. Então, qual que é a derivada dessa expressão? É a derivada da exponencial, né? Isso aqui é constante. Então, quando eu derivar a exponencial, vai cair um Hni sobre Kt, esse menos vai matar esse menos, e sobra a exponencial de novo, certo? Então, cai um Hni sobre Kt, o Kt mata esse Kt que está aqui na frente, e sobra a exponencial. Tá? Então, a derivada desse cara com o sinal de menos e multiplicada por Kt resulta nessa expressão aqui. Então, novamente, eu estou fazendo essa conta toda, né, no ar, né, derivando aqui no ar. Então, eu sugiro que vocês façam com detalhe isso aqui. Né? Escreve no papel, faça isso aqui passo a passo para entender, né, cada pedacinho dessa conta aqui, que é uma conta bem importante. Então, a energia média, agora, é o numerador dividido por denominador. Certo? Aqui, novamente, esse alfa deveria ser 1, eu vou corrigir isso depois, eu estou calculando em alfa igual a 1. Então, se eu dividir esse numerador por um denominador, então, um desses quadrados cancela, certo? E vai dar Hni e a menos Hni sobre Kt dividido por 1 menos e a menos Hni sobre Kt, novamente não tem o alfa. Um jeito um pouquinho mais elegante de escrever isso aqui é multiplicar em cima e embaixo pela exponencial positiva de Hni sobre Kt. Então, eu cancelo isso aqui, fica 1, isso aqui fica com a exponencial positiva, e isso aqui fica 1 de novo. Certo? Então, essa é a energia média dessas ondas na aproximação de Planck, né? No modelo de Planck para a quantização da radiação eletromagnética. E você vê que essa energia média, não só ele envolve o Kt, mas ela depende de Hni também. Então, vejam que
Se o Ni é bem pequenininho, então se eu estou num limite de frequências muito baixas, essa exponencial aqui, eu posso expandir como 1 mais o seu argumento. O 1 vai cancelar esse menos 1 aqui. E o argumento é Hni sobre Kt. O Hni cancela, sobe um Kt para cima e eu recupero o resultado clássico. Então, no limite de Ni igual a zero, então, novamente, faço essa conta com detalhe, eu recupero energia média igual a Kt. No entanto, quando o Ni fica muito grande, né, embora eu tenha um Ni no numerador aqui que vai crescer, eu tenho um exponencial de Ni no denominador. Então, para Ni muito grande, essa exponencial fica muito grande, ela domina o comportamento e a energia média vai para zero. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Esse H é um parâmetro, que a gente não sabe ainda quanto que vale, certo? Nós vamos jogar, então, essa energia média no lugar daquele Kt que tinha na fórmula do Rayleigh-Jeans. Então, a gente vai ficar com a seguinte expressão, então, para a radiância espectral. Então, a radiância, lembra que era C sobre 4 do Rho. Então, o Rho tinha um fator, né, vamos, só para a gente se lembrar, deixa eu voltar para a primeira transparência. Aqui, então, o Rho é 2N E médio sobre V, mas eu vou calcular direto o R. Então, vou multiplicar esse Rho por um C, vai aparecer um C, e vou dividir por 4. Então, em vez de ter um 2 aqui, eu vou ter um 2 no denominador. Certo? Vai ficar, então, C, N de Ni, sobre 2E sobre E médio. Então, está aqui. C sobre 2 volume, N de Ni sobre E médio. O número de ondas, a gente já calculou, 4π volume Ni2 sobre C ao cubo. Então, o volume vai matar. O Ni2 é aquele famoso Ni2 que dá o comportamento para Ni pequeno, só que a energia média não vai ser mais Kt, mas vai ser essa expressão de Planck. Então, juntando tudo isso, a gente vai ter... onde é que está aqui? Então, você vê que vai ficar um Ni ao cubo agora, tem esse Ni ao quadrado, junto com esse Ni que está aqui, vai ficar um Ni ao cubo, 4π H, Ni ao cubo, sobre C ao quadrado, né? Eu tenho um C ao cubo aqui, mas tem um C que está aqui em cima, e o denominador aqui da energia média. E o que foi realmente uma surpresa para o Planck é que ele então fitou essa curva com o resultado experimental para saber quem que é o H. Então, o H, que é conhecido hoje como constante de Planck, tem um valor aproximado aqui de 6,63 vezes 10 a menos 34 joule por segundo. Então, é extremamente pequeno. Então, para frequências pequenas, Hni continua sendo muito pequeno, mas conforme as frequências ficam altas, eventualmente Hni fica grande e o espectro de radiação cai. Então, essa constante que ele fitou funciona muito bem. Isso aqui fita todas as curvas, a todas as temperaturas. E quando ele publicou esse paper, tem vários comentários, se vocês procurarem no Google aí sobre isso, que ele fala que essa quantização da radiação do jeito que ele fez foi um ato de desespero para tentar resolver o problema. Deixa eu ver, tem uma observação aqui. Se o fator 4 não simplifica por causa de um 2... tem um... eu acho que sim, de fato, aqui, eu acho que esse fator 4, na verdade, é um 2. Eu vou checar e já corrijo, porque cancela, né? Tem um 4 aqui, tem um 2 aqui. Aqui deveria ser um fator 2 e não 4. Obrigado, eu vou corrigir. Quase certo que isso aqui deveria ser um 2 mesmo e não um 4. Tem um 2 aqui daquele C sobre 4, né? Obrigado. Então, deixa eu... Então, primeiro, diga. Quando você fala, tipo, eu ia fazer um comentário exatamente nessa linha, né? De que há relatos de que tipo, o que ele fez aí foi álgebra, de alguma forma, né? Tipo assim, para você fitar, tipo assim, uma curva teórica
que batesse com os dados experimentais da época. Exato. O que faltava de física, que não era aceito na comunidade científica do que ele fez? Tipo, Tá. ele ficou uma curva, mas o que fugia da classicidade daí é a quantização da energia? Isso, exatamente. Quer dizer, assim, dentro do eletromagnetismo clássico, uma onda eletromagnética pode ter qualquer amplitude. A variação da amplitude da onda é contínua. Agora, o que ele está dizendo é que isso não é verdade, que você tem uma onda com uma certa amplitude, você não pode aumentar a amplitude dela continuamente. Ou você tem aquela amplitude cuja energia é Hν, né? A amplitude, o quadrado da amplitude é proporcional à energia, né? Então, ou você tem uma amplitude cujo quadrado é Hν, ou você tem uma amplitude cujo quadrado é 2Hν, não tem nada no meio. E isso é uma coisa estranha, né? Principalmente na época, essa ideia de você ter essas coisas quantizadas, é a mesma coisa que pensar assim, quando a gente for ver o análogo disso, é que depois a gente vai ter que reinterpretar todas essas coisas, né? Mas o análogo disso em mecânica seria você pensar na órbita de um planeta em volta do Sol. Então, a órbita de um planeta ela pode ter qualquer distância do Sol e, portanto, qualquer energia. Quando você vai para o átomo de hidrogênio, que também é uma força 1 sobre r², né, muito parecido com o problema de Kepler, as órbitas, né, isso obviamente vai ter que ser reinterpretado depois, mas se você pensar em órbitas do elétron em volta do núcleo, a órbita não pode ser qualquer coisa. Ou o elétron está numa órbita a uma certa distância, ou ele pula para uma outra distância. Entre aquelas duas distâncias não existe órbita. E isso é um conceito estranho, né? Para a gente que está no mundo clássico, onde tudo é contínuo. Essa foi a coisa nova que ele introduziu, e, de fato, ele introduziu como um truque matemático. Ele mesmo não acreditava na realidade dessa quantização, né? Mas tudo isso vai se consolidar. A gente vai ver na aula que vem, nós vamos fazer, eu vou mostrar mais uma série de fenômenos. Eu não vou entrar em tanto detalhe em nenhum deles, mas, por exemplo, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, raio-x, projeção de raio-x, etc., onde, novamente, acontecem coisas esquisitas, e com essa ideia de quantização da radiação, o fenômeno é explicado, e você, novamente, tem que fitar o H, a constante de Planck, para descrever um experimento que não tem nada a ver com esse da radiação térmica, e dá o mesmo valor. Então, vários experimentos totalmente independentes, eles eram explicados com a ideia da quantização, e o valor que você encontrava fitando as curvas era sempre o mesmo. Então, isso indicou, né, que tinha alguma coisa realmente importante nessa constante e nessa ideia da quantização. Não era só um truque matemático, era uma coisa mais profunda. Então, tudo isso acontece. Diga. E isso, à época, tipo, feria duas coisas já bem estabelecidas, né? Que era a mecânica clássica, tudo que a gente sabia do mundo clássico, e o eletromagnetismo de Maxwell, né? Tipo, isso, quer dizer, o eletromagnetismo encontrava buracos nessas duas teorias já bem aceitas. Exatamente. Quer dizer, o eletromagnetismo de Maxwell, ele não é que ele está errado, mas ele dá uma descrição ondulatória dos campos, né, eletromagnéticos como ondas que se propagam, que a equação de Maxwell, de fato, elas são invariantes por mudança de referenciais relativísticos. É uma equação, é uma teoria relativisticamente invariante, boa, só que ela não leva em conta esse fenômeno de quantização. Então, você tem que modificar, tem que fazer a quantização do campo eletromagnético, que é uma coisa que vocês vão ver, de fato, assim, em detalhe, em Quântica 2 da pós. Então, vai introduzir essa ideia de fótons, de energias discretas, e vai realmente montar essa teoria de forma mais consistente, né? E aqui são só ideias um pouco ainda vagas, mas é isso. Então, o eletromagnetismo, as equações de Maxwell funcionam
num regime onde, vamos dizer assim, você vê, o H é muito pequeno, né? Então, para frequências razoavelmente baixas, as coisas, você pode explicar tudo com as equações de Maxwell, mas chega num regime onde isso aí fura. E aí você tem que realmente usar a ideia de fóton, de quantum de energia. Então, essas ondas não são qualquer, e tem toda essa discussão de, né, o fóton é uma partícula, o campo é uma onda, então, afinal de contas, é onda ou é partícula, e as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma discussão meio interminável, mas é interessante, nós vamos entrar em algum detalhe nisso daqui a pouco no curso. Mas a ideia é isso mesmo, quer dizer, se o campo eletromagnético é uma onda e a gente pode associar a essa onda uma partícula, que é o fóton, será que o elétron, que é uma partícula, não tem também uma onda associada a ele? E em algum regime, o elétron, que a gente pensa que é uma partícula, não vai se comportar como uma onda? Então, essas ideias foram introduzidas por de Broglie e etc. E depois, mais para frente, elas vão se tornar mais rigorosas, né, nessa descrição de teoria de campos. Mas a gente vai ter, acho que uma boa visão de como isso funciona nesse curso. Mais alguma questão? Fiquem à vontade, porque essa aula vai ser curta, daqui a pouco eu já vou terminar. Eu acho que essas aulas assim online, elas não podem ser muito longas, porque fica muito material, né? Fica muita coisa, você tem que ter um tempo para trabalhar nisso. Mas a aula que vem, a aula de quarta-feira, talvez ela seja um pouquinho mais longa, porque eu quero falar de 4 fenômenos de uma vez só. São 4 fenômenos que é efeito fotoelétrico, efeito Compton, raio-x e produção de partícula-antipartícula, que todos eles envolvem o conceito de um quantum de energia. E são maneiras totalmente independentes de medir a constante de Planck, e todas elas acabam dando então, o mesmo número, mostrando então a realidade dessa constante. Então, aqui, eu tenho 2 exercícios para vocês fazerem. Acho que esses exercícios, de fato, estão na lista, mas é importante vocês fazerem com cuidado. Então, que é mostrar aquelas outras 2 leis empíricas que estão relacionadas com radiação térmica. Uma é a lei de Stefan, que é a radiação total emitida pelo corpo por unidade de área em todas as frequências, se você somar todas as frequências, isso vai com sigma até a quarta, então você tem que jogar essa expressão dentro da integral, fazer a integral, vocês vão cair nesse tipo de integral aqui, tá? Vai sobrar uma integral desse tipo, então estou dando o resultado aqui, π a quarta sobre 15, mas para chegar aqui, vocês têm que fazer mudanças de variáveis apropriadas e vai, né, surgir uma constante naturalmente, dependendo de todas essas variáveis, vai depender de H, de C, né, não depende mais de que a gente integrou em Ni, então vai depender de H e de C, que vai ser a constante de Stefan, que eu falei lá no comecinho dessas aulas de radiação térmica. E o outro exercício que é importante é mostrar que o pico o pico daquelas curvas de emissão de radiação tem um máximo e a posição do máximo aumenta com a temperatura. Então, o que eu queria que vocês fizessem isso aqui, escreve a radiância em termos de lambda, então pega Espera um pouquinho, deixa eu fazer de novo aqui. Pega essa expressão aqui, então escreve o R de lambda. Então lembrem que não basta trocar Ni por lambda nessa expressão, vocês têm que montar a expressão desde o R de Ni e transformar isso num R de lambda. Então vão ter contribuições, né, que vêm
aqui do DNI também, certo? Então, faz essa transformação aqui com cuidado, para a expressão correta, não para essa que a gente fez que estava errada. Então, achem o R de lambda e calcula o máximo. Faz dr de lambda igual a 0. Isso aí vai indicar para vocês o lambda máximo, e o lambda máximo diminui com a temperatura, porque o ni máximo aumenta com a temperatura, certo? Então, sempre que a gente fala de lambda e de ni, um é o inverso do outro. Então, mostrem que lambda máximo igual a T, que é a lei de Wien, e tente encontrar essa constante que aparece aqui. Então, esses aqui são dois exercícios, não são muito complicados, mas tem que fazer uma álgebra e prestar atenção para não errar nas contas aqui. Tudo bem? Alguma questão? Alguma outra pergunta? Isso aqui fecha essa parte de radiação de corpo negro. Tá? Então, eu vou ter mais uma aula então, sobre esses outros efeitos onde a constante de Planck também aparece. E essa semana a gente fecha esse capítulo. E isso aqui, toda essa matéria aqui de fotoelétrico, como que a gente vai ver na quarta-feira, e corpo negro, vai estar... Não, desculpa, corpo negro está na lista 2 de exercício. A aula que vem é a lista 3. Tá? Então, lista 1, 2 e 3, vocês já podem começar a fazer a partir de quarta-feira. E depois eu vou pensar em como que a gente vai fazer a avaliação. Eu vou muito provavelmente escolher alguns exercícios das listas, talvez 3, e vou pedir para vocês me entregarem de alguma maneira, né? Faz, fotografa, escaneia, sei lá, e me passa. Isso vai valer como prova. Perguntas, comentários? Ok, então eu acho que, apesar de ter ficado uma aula curta, acho que eu vou parar por aqui. Então, aproveitem esses minutos finais, essa meia hora a mais que sobrou. Tentem rever isso aqui, eu vou colocar isso aqui na página imediatamente quando encerrar a aula. Tentem refazer essas contas todas, fazer esses exercícios. E na quarta-feira, se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa, ou conversa também com a Joyce na monitoria. E quarta-feira a gente continua, então, com os outros efeitos. Pode ser? Pode sim, professor. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, aproveitem que tem tempo sobrando. Professor? Diga. Que dia que o professor pretende fazer esse lance de pegar 3 exercícios da lista para a gente fazer e entregar? Então, a gente tinha uma data de prova que, vocês lembram quando é que era? Era no começo de abril, não era isso? Eu não me lembro como é que estava planejada. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Só um segundo. Deixa eu abrir aqui a programação do curso. Era dia 15 de abril. Que dia? 25? 15. Tá, 15 de abril, beleza. Nós estamos, hoje é dia 30, né? Então, quarta-feira, dia 1º de abril, vai ser fotoelétrico. Deixa eu pensar aqui. Então, a partir de quarta-feira, nós vamos estar na lista 3 já, né? Eu acho que seria um bom momento para dar uma prova com essas 3 primeiras listas. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente pode fazer uma prova com o material dessas 3 listas. Deixa eu pensar. Eu vou pensar, então, em 3 problemas para selecionar para vocês. Então, eu peço para vocês entregarem isso. Quando que seria uma boa data? Deixa eu ver. Talvez quarta-feira da semana que vem? Ou um pouco mais? Se eu pedisse para dia 8 de abril, seria quarta-feira da semana que vem, vocês teriam... Como é que vocês estão nas listas? Vocês já começaram a fazer problemas da segunda lista? Eu estou chegando na lista 2 agora.
Tá, tá. Então vamos dar um pouco mais de tempo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Prof, Oi. a gente pode manter o dia 15, não? Pode ser também. Pode ser também. Então tá Que era o bom. que era o que a gente já tinha previsto, a gente mantém o dia 15. Aí você seleciona, mas ia falar, você vai dar, tipo, você vai pedir 10 horas que seja da manhã para entregar até o meio-dia? Como é que vai ser isso? Não, eu posso pedir, eu posso mandar para vocês um dia antes por e-mail. Então, dia 15 é quarta-feira? Ou é quarta, né? É quarta. Então, eu posso mandar por e-mail para vocês na terça. Vocês têm um dia para me entregar. E, então, deixa eu pensar isso. Isso, vamos fazer isso. Eu deixo um dia para vocês fazerem. Na terça, eu mando um e-mail com a lista de problemas e vocês têm até a hora da aula do dia 15 para me entregar. Tem 24 horas para fazer. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte: como nem todo mundo está assistindo a aula, eu vou mandar um e-mail geral com essa informação, já avisando que vai ser esse esquema. E, e aí, no dia anterior, de manhã, eu já mando a lista e vocês me entregam até o horário da aula. Beleza? Beleza. Ok. Então, acho que é isso por hoje. Então, novamente, aproveite que vocês estão aí com o material na mão. Eu vou só corrigir aquele alfa que estava errado, aquele alfa que devia ser 1. Já vou subir esse material para a página. Então, tentem repassar a aula ou fazer os exercícios da lista. Aproveitem esse tempo até meio-dia para trabalhar. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham assim mais conceitual, mais grave, vocês querem me mandar um e-mail, também fiquem à vontade. Mesmo que eu não responda no e-mail, na aula que vem eu já converso sobre isso também. Ok? Então então é isso. Deixa eu interromper então aqui a gravação. Vamos ver como é que eu faço isso aqui embaixo.